Leila, eu vou pedir para você, por favor, né, para nós começarmos, gostaríamos de ouvir a partir de você, quando falamos de saúde da mulher, o que essa palavra saúde significa na tua vivência e trajetória. Sim, obrigada, Cris, pela pergunta. Eu entrei aqui igual uma metralhadora, porque a gente quer falar de tudo que a gente faz rapidamente, mas a gente tem pouco tempo, né? Mas eu penso nessa perspectiva de saúde, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, nós dividimos, né, os setores de trabalho entre saúde, segurança, trabalho, e a questão da saúde sempre foi muito latente, né? Nós trabalhamos, né, o movimento de mulheres, as ONGs, os movimentos organizados de mulheres, sempre trabalharam muito para que políticas públicas de saúde pudessem ser implementadas, né? E nós conseguimos garantir serviços de saúde com equipamentos, o Sistema Único de Saúde reconhecido, né, mundialmente como um sistema que atende a todo mundo e que promove saúde para todo mundo, mas a gente precisa compreender que existe uma lacuna enorme entre os serviços de saúde que estão disponibilizados e o acesso que as mulheres têm a esses serviços de saúde. Então, quando se fala em saúde da mulher, para mim, eu não penso apenas na saúde mental ou na saúde do corpo físico, mas eu penso em saúde do ponto de vista geral, né? Da vida dessa mulher. Quando você fala de saúde da mulher, você está falando em condições de moradia, você está falando em condições de ser mãe, você está falando em condições de trabalho digno, você está falando de serviços especializados de atendimento à saúde da mulher, você está falando de uma vida sem violência, né, de um ambiente saudável para ela viver, você está falando de saneamento básico, porque são as mulheres quem mais sentem a ausência de políticas públicas nos equipamentos, não só de saúde, mas de transporte, de segurança pública, de educação, para que elas possam colocar os filhos na escola com segurança. Então, saúde, para mim, é uma palavra que está além da saúde mental e da saúde física, da saúde do corpo da mulher. É isso. Rose, vamos agora para você. Você construiu sua trajetória dentro do território, acompanhando de perto a vida das pessoas. Para você, o que significa falar da saúde da mulher a partir da realidade da periferia? A Leila, ela foi muito feliz em tudo que ela traz, porque ela traz um dos fatores mais importantes, né, que é a Organização Mundial da Saúde traz como os determinantes sociais de saúde, que são todas essas coisas que a Leila traz para a gente, né? Fico emocionada de saber que a gente consegue entender, de ver mulheres que conseguem entender que saúde não é ausência de doença, né? A saúde, ela não é ausência de doença. Então, a gente tem os determinantes sociais de saúde, onde o lazer, a moradia, saneamento básico, políticas públicas sendo implementadas e cumpridas. E aí, desse lugar da onde eu falo, né, como profissional de saúde de periferia, né, a saúde da mulher, ela está atrelada a essas condições. São essas condições que determinam uma mulher saudável, né? São essas condições que fazem com que essa mulher ela esteja plenamente saudável. E aí a gente vai para os determinantes sociais de saúde, não tem como, dentro da periferia, você não racializar esse cuidado, né? Onde a periferia a gente encontra, na sua maioria, mulheres negras, ou seja, as pretas e pardas, aonde o cuidado, né, onde a Leila traz muito bem, está distante de algumas mulheres, né? E aí a gente pode trazer uma mulher, né? A saúde da mulher preta é diferente da saúde da mulher branca, da mulher parda, né? E a mulher preta da periferia é diferente a saúde da mulher preta que mora
na Rocinha. E aí, esse profissional de saúde, onde eu quero chegar nesses 20 anos como profissional, é você conseguir entender a integralidade do cuidado, esse ser como um ser integral e a subjetividade humana. Essa mulher, ela vem no atendimento, numa unidade de saúde da periferia, ela não vem só queixando-se de um preventivo que há 5 anos ela não colheu. Aí eu vou ali, enquanto enfermeira, colho o preventivo, você pode ir embora. Mas por quê? E aí o profissional ele precisa perguntar. O profissional que ele trabalha na APS, na Estratégia Saúde da Família, nesse lugar de periferia, ele precisa ir para além do procedimento executado dentro da sala. Nesse período que eu trabalho, e aí que eu trabalho em comunidade, hoje atendo, eu preciso ir além desse contato, eu preciso olhar para essa mulher que está ali sentada, onde ela vai colher esse preventivo e pensar o motivo que ela não, há 5 anos ou há 3 anos, ela não faz uma coleta de citopatológico. Eu não tenho que encarar que ela é relaxada, que ela não quer... Não, porque essa mulher, a vivência dela vem em outro lugar. A história dela é de outro lugar. Ela tem a sua própria história e precisa ser contada. E aí, para um atendimento adequado numa mulher em periferia, na atenção primária, o papel da atenção primária é uma escuta ativa, né? É uma escuta qualificada. É você conseguir romper barreiras aonde o sistema tem levantado as barreiras. E eu acredito no Sistema Único de Saúde derrubando barreiras colocadas por um sistema racista, patriarcal, né? Classista. E é desse lugar que eu falo, né? Dessa pergunta que você me faz. Como a gente consegue entender com uma escuta qualificada é uma estratégia para alcançarmos e entender que cada território é um território e que cada pessoa ela traz consigo a sua subjetividade. Ela traz consigo a sua história. E você precisa ser um profissional de saúde esvaziado de si, das suas verdades, das suas competências, né, das suas vivências. Você precisa estar ali com um quadro branco, querendo construir com esse usuário, com essa pessoa que vem ali com as suas dores, né, com a sua carga, um cuidado para ele. Ainda que nós tenhamos todos os protocolos, e são válidos, e precisam ser executados, mas seja executados e feito para aquela pessoa naquele momento. E, às vezes, ela não está querendo colher o preventivo com você naquela hora, porque ela não se sentiu vinculada. Mas eu preciso bater uma meta. Não, eu vou te deixar à vontade para me procurar. A porta sempre vai estar aberta. O SUS é isso, é acessibilidade. A atenção primária, ela vem com esse lugar. Nós que estamos na ponta, nós não podemos, de forma nenhuma, fazer barreira de acesso. Nós somos o acesso a esse cuidado para que haja prevenção e para que outras mulheres não comecem tratamento na atenção secundária, no Mário Croft da vida, no INCA da vida, mas que ela consiga o tratamento dela e o cuidado dela, né, dentro da atenção primária, com prevenção, né, e promoção de saúde e prevenção de doenças. Muito, muito potente essa tua fala, né? Essa diferença entre as mulheres, né? Entre as mulheres, aí vem as mulheres negras com uma situação também, a localidade de onde que ela mora, né? Seja na Zona Sul, seja Zona Sul Morro, seja Zona Sul Asfalto, ou seja subúrbio, e também as comunidades, né? Então, você nos traz toda essa diferença, até mesmo para as mulheres brancas, né? Porque, às vezes, também tem isso, tem as brancas também que não têm também esse acesso, né? Cris, você. Vamos lá. Leila,
você articula saúde, autonomia e geração de renda através da bioeconomia com Artemisia. Na sua visão, de que forma iniciativas como essa contribuem diretamente para a saúde física, emocional e social das mulheres? Bom, a Rose trouxe aí, né, muito bem essa questão da atenção primária, né, à saúde, e muitas vezes a dificuldade que essas mulheres têm de acessar o serviço de saúde as colocam numa situação, muitas vezes, de depressão, de não ter espaço para dialogar sobre o que ela está sentindo, né? E falta, inclusive, muitas vezes, ânimo para chegar num posto de saúde, porque ela não sabe se ela vai encontrar um profissional de saúde, como a Roseli disse, com os ouvidos abertos, né, e preparados para ouvir qual é a demanda dela, né? A gente parte de um princípio, e o Instituto de Medicina Social, eu acho que a UERJ foi muito feliz quando escolheu esse nome para colocar no Instituto, que a medicina precisa passar pelo social, né? Precisa enxergar aquela pessoa não apenas como útero, como uma mama, né, como um estômago, mas como um ser integral. E aí, Cris, a pergunta que você me faz sobre a experiência de Artemisia, né? Mais do que qualificar essas mulheres para a produção de cultivo de ervas medicinais, mais do que trabalhar com elas técnicas de produção de saboaria natural, que tem muito a ver com saúde, né? Porque todos os nossos saberes foram industrializados, né? O sabão que a minha avó, que a minha tataravó utilizava, o sabonete, ele era produzido no fogão de lenha dentro de casa, então esse é um saber ancestral. E quando a gente propõe Artemisia, hoje nós vamos atender até o final do ano de 2026, 20 territórios, a gente quer, na realidade, organizar um lugar de escuta, Rose. A gente quer ouvir essas mulheres sobre a situação que elas estão vivendo naquele território, que muitas vezes não tem um posto de saúde que funcione perto de casa e que ela possa acessar, ou muitas vezes elas nem sabem que existe um posto de saúde. Então, para além desse trabalho de qualificação de mulheres para a geração de trabalho e renda no seu próprio território, sem que essas mulheres precisem se deslocar, pegar ônibus às 5 horas da manhã, porque isso é altamente insalubre para a saúde da mulher. Eu quero dar um depoimento aqui para vocês, pessoal. Quando houve a obra da perimetral, eu levava 3 horas sentadas no ônibus, porque eu moro em São Gonçalo, para chegar até a UERJ, no Maracanã. E a obra da perimetral durou anos e anos e anos, e era absolutamente insalubre para mim, enquanto mulher, estar sentada naquele ônibus tremendo. O meu ginecologista, que me operou, ele me disse que esse tempo sentada no ônibus durante muito tempo contribuiu para que o meu útero desenvolvesse um mioma, entendeu? Então, quando a gente fala, a Rose traz muito bem, porque é uma técnica da saúde que está na ponta, do quanto o atendimento em saúde precisa olhar o ser humano, precisa olhar se ela pega ônibus, se ela demora muito tempo sentada no ônibus, se ela tem que andar durante muito tempo. Então, também Artemisia privilegia a possibilidade desta mulher trabalhar no seu próprio território, porque ela está ali, ela está olhando o filho, ela está cuidando da casa, e ela sai de vez em quando para esse espaço onde há uma reunião de mulheres, uma facilitadora que traz informações sobre saúde, sobre segurança pública, sobre trabalho, sobre empoderamento feminino, sobre participação política e social. Então, a Artemisia é uma proposta
integral de atendimento a essa demanda da mulher, com um aspecto muito pesado de tratar com as mulheres o quanto elas podem ser protagonistas das mudanças que a comunidade dela, que a cidade dela, que o país precisa sofrer. A gente não precisa, por mais que a gente não tenha oportunidades de sair, de falar, a gente pode ir se qualificando os nossos argumentos para ter uma participação ativa e social, tanto na comunidade quanto na cidade. Então, é isso que a gente está tentando fazer aí desde 2021, e eu acho que a gente já tem alguns resultados bastante positivos para apresentar. Muito bom. Maravilhoso. Ouvindo a Leila, né, estou apaixonada, já quero deixar aqui que estou apaixonada pela Leila, né? É bom ouvir quando... A recíproca é verdadeira, Rose. Estou doida para ir no seu posto de saúde ser atendido por você. Trocarem figurinhas e trocarem contatos para poder marcarem aí, tá, Cris? Passa para... E assim, ouvir um par, né, de falar sobre saúde, fazer com que a saúde ela tenha corpo e saia do abstrato, né, trazer essa medicina social, aonde ela deixa desse lugar onde a medicina é feita, né, num lugar de elite, e trazer mesmo para o povo a quem precisa e para que o SUS foi feito, isso é de suma importância, e me faz lembrar de uma paciente que eu atendi há pouco tempo, e aí a gente fala da integralidade do cuidado. Ela chega para uma consulta de preventivo, de citopatológico, uma colega, e a gente vai conversando, e ela se refere a uma dor no ombro, né, onde ela percebe um caroço. E eu fiz ela estava no período, no protocolo da palpação da mama, não foi encontrado nada, e ela falou, mas existe algo aqui que me incomoda quando eu mexo. E a gente foi conversando, e eu falei, e você trabalha de quê? Ela falou, eu sou costureira. Né? Eu sou costureira. E eu falei, faz aí um movimento para mim de como você costura. E ela fez. E eu falei, coloca a mão onde você sente que está alterado. Ela falou, Rose, é aqui. Eu falei, isso é musculatura. Aí a gente começou a conversar sobre alongamento, enfim. De como fazer um alongamento para que aquele músculo ele deixasse de estar contraído, como ela pudesse fazer uma compressa de água morna. E aí, assim, se eu me prendo, né, a SAI, que é o Sistema de Assistência à Enfermagem, eu fiz errado, mas se eu estou na APS, na atenção primária, aonde ele me diz que a integralidade do cuidado é a parte fundamental para você conseguir contemplar um usuário, eu estou certa. E eu estou numa APS atendendo, eu sou enfermeira de APS, de atenção primária, do SUS, que é a integralidade, que é a universalidade, né? E a gente precisa entender que a equidade, onde o SUS também traz, não é dar, dar mais para quem precisa mais, equidade é isso. É para quem está necessitando. E ela, naquele momento, precisava tirar uma dúvida, ela falou, nossa, eu achei que eu estava com câncer. Falei, não. E aí a gente ficou mesmo. Sou fisioterapeuta? Não. Mas eu estudei anatomia para chegar à enfermagem e a gente vai resolver ali. Existia uma mulher com uma carga de trabalho, onde a Leila traz a questão do útero dela, e por isso que me fez lembrar dessa paciente, onde desenvolveu o mioma. E ela estava desenvolvendo uma contratura muscular por conta de movimentos repetitivos. E aí eu tinha que encaminhá-la para a fisioterapia, entrar na fila do CISREG? Não. A gente só precisava de uma escuta ativa. A gente só precisava, naquele momento, ter troca, se ver no cuidado, né? Tentar sanar aquela dúvida de alguma forma. E ali a consulta foi, para mim, né? E acredito que para ela também, uma consulta completa, integral. E é o que a Leila traz, né? Que estava num lugar insalubre,
de 3 horas dentro do ônibus, onde gerou um problema de saúde, ou seja, a saúde do trabalhador, nesse país onde a gente muito trabalha, ela é algo que precisa ser vista. E aí a gente vai mais profundo, a saúde da trabalhadora, da mulher trabalhadora, aonde o trabalho dela não cessa em 8 horas de trabalho, mas ela permanece em trabalho quando ela está na residência dela, aonde ela não consegue deixar de fazer, e quando ela está no momento de lazer dela, ela se sente improdutiva. A mulher que trabalha, no momento de lazer, ela se sente improdutiva. Eu não posso ficar parada. E quando chega o momento da aposentadoria, né, que era o momento de descanso, na maioria das vezes essa mulher ela entra em depressão. E quando ela tem a menopausa, né, que é um tema que, para mim, hoje, por conta de vivência, eu tenho 46 anos, gente. Essa perimenopausa é um negócio que não existe. Assim, é um calor, e tira a roupa, e bota, e cobre, e veste, e esquece. E eu estou nesse momento. E eu tenho visto quantas minhas forças, né, braçal mesmo, a lembrança, a memória, ela tem falhado. E eu tenho me preparado para tal coisa. Ela está chegando e vamos lá, o que a gente pode fazer? Exame? Mas nem as mulheres não precisam, eu falo isso no consultório, vocês não têm que saber disso. Quem tem que saber sou eu, que sou profissional de saúde, e tentar, dentro desse contexto, nos ajudar. Você vai chegar para mim, eu estou esquecida, eu estou com calor, eu estou estressada, eu quero bater no meu marido. E a gente vai dar nome a isso. Né? Perimenopausa, você está entrando na menopausa. Bem-vinda! E eu brinco com as mulheres, né, em relação a isso. Porque nós, profissionais de saúde, eu tenho a vantagem em saber porque sou profissional de saúde. Agora, essa mulher que é uma costureira, né? Essa mulher que chega no meu consultório, ela não tem obrigatoriedade de saber. E, às vezes, o profissional de saúde, ele acha que todo mundo é detentor daquele conhecimento que ele tem. E ele mesmo é o entrave para aquela pessoa ser cuidada. Né? Já a gente já entra no... Desculpa, Rose, te cortar. Aí a gente já entra no consultório, assim, com aquele receio de fazer as perguntas. Por quê? Eu estou te falando por uma experiência minha, né? Eu conversando com a ginecologista e fui fazendo umas perguntas para ela. Eu estava com 44 anos, hoje eu tenho 55, e eu falando com ela do que eu estava me sentindo e fazendo as perguntas. Ela, muito séria para mim, falou assim: você faz muita pergunta. Aí eu não sei por que você quer tanto exame, se ainda não está nem na hora de você entrar no teu período, né, da pré-menopausa, aquela coisa toda. Eu falei, mas eu estou sentindo esses sintomas. Eu estou com calor, eu estou assim. Aí fui falando com ela. Aí eu falei assim, não poderia passar uma taxa hormonal, a transvaginal. Fui perguntando a ela. Não sei para que tantos exames. Aí você está perguntando demais. Tem muita ainda paciente para atender. Aí você sabe que nessa história eu fiquei 2 anos sem fazer preventivo. Aí porque eu já fiquei com trauma, mais com ela, e ela é a única que atendia, né? Num dia, numa consulta no Grafê, que eu fui levar meu filho, estava lá marcando, marquei, a médica conversou comigo, me deu toda a minha atenção e falou assim, a partir de hoje, assim, assim, assim. Então, por exemplo, hoje eu já estou, desde os meus 48, né, que eu não menstruo mais e tudo, a minha menopausa. Então, assim, vamos fazer reposição, não vamos? Então, tive toda aquela conversa. E eu falei, eu já tinha 2 anos que eu não fazia preventivo, porque ela olhou para mim e falou que simplesmente eu perguntava demais. Então, a maioria das mulheres, elas entram num consultório médico, então elas já entram com receio de falar. Elas já entram com receio de perguntar o que é, e elas só falam até, às vezes, até alguns sintomas, elas ficam assim com receio de falar. Eu acho que é muito isso também, quando você traz essa tua conjunturas aí. Mas você não respondeu a segunda pergunta. Agora eu vou passar para a Leila. Você fez responder a segunda pergunta que a gente ia te falar e você respondeu. Você foi maravilhosa com a tua experiência que você tem. Aí eu vou passar agora para a Cris falar para a Leila. Gente, assim, tomando um gancho aí dessas informações, né, a gente fala muito de empatia, né, e a gente fala muito de sororidade.
Mas a vivência, ela é muito diferente, né? Porque, assim, nós todos estamos na correria do dia a dia, né? A gente ouve e não escuta, a gente tem acesso a muita informação, mas, no fundo, a gente tem tido pouquíssimo conhecimento. Essa que é a nossa realidade, né? E essas rodas aqui, que a Aspland promove, elas são necessárias justamente por isso, para que a gente possa ter uma escuta que se faz necessária e para que a gente também se sinta acolhida, né? Porque nós, mulheres, nós fazemos milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Nós somos mãe, nós somos donas de casa, nós somos, às vezes, pai e mãe, né? Muitas vivem só, né? Fazem tudo, administram a casa, administram a família, enfim. E a gente, hoje, né? Até por isso a gente faz alguns questionamentos, a gente precisa se olhar mais, a gente precisa ter mais cuidado conosco, né? Porque quando a gente pensa só na gente, quando a gente pensa só no próximo, né? Não que isso esteja errado, mas que a gente pensa pouco em nós, a gente acaba passando por cima de algumas coisas que não deveria. E esse cuidado aí, né, da gente, às vezes eu falo muito também que a gente tem que ter aquele cuidado até no próprio banho. Quando a gente está lá no banho, que a gente faz aquele banho com mais calma, que aí a gente vai apalpar a mama, que a gente vai fazer o reconhecimento do nosso corpo, isso também é muito necessário. Então, ainda dentro dessas questões, Leila, por favor, para quem está nos ouvindo hoje, especialmente mulheres que estão em processo de reconstrução e fortalecimento, que passo prático você acredita que pode ser dado agora para que elas assumam mais protagonismo na própria saúde e na vida? Cris, eu acredito muito no coletivo. Eu acredito muito que é nesses espaços que a gente consegue, né, criar a nossa identidade, né? Mulheres e homens constroem a sua identidade entre os iguais, né? Então, os homens, eles se socializam, né, até historicamente falando, muito mais que as mulheres, né? Os homens, eles vão aos bares, eles vão hoje está melhorando, né, isso, vão ao futebol, então eles têm como valioso na agenda deles esses momentos de tomar um chopp com amigos, jogar um futebol, bater um papo e etc. E nós, que estamos começando a compreender isso, né, a gente precisa fazer isso. Muitas vezes, a gente não faz por conta da nossa dupla, tripla e, às vezes, quádrupla jornada de trabalho, né? Tem muitas de nós que trabalham em 2 lugares, têm filhos, têm maridos, tem que manter o corpo, tem que manter o relacionamento ativo com o marido, mas o momento de nós com nós mesmas, o momento de nós entre nós mulheres, porque o feminino ele é construído no coletivo, assim como o masculino também. E os homens se constroem como homens, né? No coletivo entre eles. Nós precisamos estar no coletivo, procurar em nossas comunidades, em nossos territórios, projetos, encontros, né? A igreja poderia ser esse lugar de encontro, mas está sendo muito manipulada pelos homens e acaba sendo um lugar de castração do que nós realmente somos, né? Então, a gente tem proposto muito isso no Artemisia. A gente qualifica as mulheres, passa ali 2, 3 meses se reunindo 2 vezes por semana, conversando sobre as nossas questões, e a gente diz, não vamos acabar isso aqui, vamos continuar juntas de alguma maneira, vamos manter esse encontro vivo, porque ali
como a Rose colocou, que a mulher vai ter coragem de contar para alguém no ambiente que ela se sente, ela sente confiança, ela vai ter coragem de dizer para alguém se ela está sofrendo algum tipo de violência, se ela está sentindo alguma dor que está esquisita, que ela não tem coragem de acessar o serviço de saúde, se ela vai ter coragem de dizer, olha, o meu filho está numa situação difícil, eu não sei o que fazer, e eu acho que é na troca de ideias, na conversa, e aí eu acho muito interessante o nome Palavra de Mulher, quanto mais palavras de mulheres a gente ouvir, mais a gente vai se construir como mulher e mais a gente vai encontrar um caminho de saída para alguma dificuldade que a gente esteja vivendo. Então, acho que a primeira coisa que eu digo é não fique sozinha, não fique guardando o seu sofrimento, seja lá de que ordem for. Mesmo que você sinta vergonha, se você se sentir segura em algum ambiente, você vai ter coragem de falar sobre essa história triste que você está vivendo. Porque muitas vezes engolir essas histórias tristes nos fazem ficar mais doentes ainda e não sermos protagonistas da nossa própria história. Nós temos que ser protagonistas da nossa própria história e da história da nossa cidade, da história da nossa comunidade e da história do nosso país. Nós somos uma parte fundamental da população. Eu sei que a gente sofre desde os primórdios, né? Desde o homem da caverna, que a gente sofre sendo puxadas pelos cabelos, mas a gente já passou dessa fase e já está na hora há muito tempo da gente ocupar esses espaços de poder e de decisão. Primeiro, sobre a nossa própria vida, de não sermos obrigadas a ficar se submetendo à violência, seja ela de que ordem for, moral, patrimonial, verbal, física, psicológica. A gente não precisa mais disso. A gente tem onde buscar ajuda e, geralmente, a ajuda é em outra mulher que compreende o que a gente está sofrendo. Então, coletivo, para mim, é a palavra de ordem para a gente vencer os obstáculos que nós, mulheres, temos enfrentado, né? A gente tem visto aí o feminicídio, né? As mulheres, por vergonha, elas acabam não denunciando, elas acabam não contando para um familiar ou uma amiga o que ela está passando, e quando a gente vai ver, ela já está morta e a gente não tem mais o que fazer. Então, acho que viver em comunidade, viver no coletivo é muito mais saudável e contribui muito para a nossa saúde. Muito potente isso aí, Leila. Rose, olhando para tudo que você viveu e construiu no SUS, que orientação você deixaria para as mulheres que estão nos ouvindo hoje sobre como se cuidar, se fortalecer e também cobrar seus direitos dentro da saúde pública? Que se informe. E tem meios de você se informar, e quando eu falo isso, eu não falo de um lugar acadêmico, não. Eu falo de você começar a fazer essa participação, buscar nas unidades de saúde os grupos de apoio, como o grupo de tabagismo, se essa mulher é uma fumante, quer deixar de parar de fumar, o grupo de hipertenso diabético, o grupo de saúde carioca, e ela se envolver que nesses grupos são trabalhados os direitos das mulheres, né? Existe a Política Nacional da Mulher, e ela engloba todo esse papel, desde o planejamento familiar ao climatério e envelhecimento, né? É um direito nosso. Fazer valer o nosso direito é estar próximo do cuidado que a saúde oferece. Ainda que a gente tenha uma precarização da saúde no Brasil, e isso é como um todo, eu não estou falando do município do Rio de Janeiro, existe uma precarização, existe sistemas para que a saúde no Brasil ela não desenvolva,
né, não cresça e deixe de ser um direito de todos, mas eles não vão conseguir, né, porque a gente está aqui resistindo para isso. Então, se aproximar, mesmo que a saúde esteja precária, daquilo que é oferecido pela atenção primária, é de grande valor para essa mulher, porque ali ela vai se descobrir enquanto mulher, ela vai descobrir os direitos dela e ela vai estar próxima ao coletivo. A gente vê os homens se reunindo, agora na internet saiu muito, de um ator famoso que se reuniu em um grupo de homens ferro, fogo, força, tipo He-Man, não sei o que era aquilo, e eles se reuniram para fazer um movimento masculinizado. Nós também podemos nos reunir e fazer o nosso movimento dizendo: ei, estou aqui e não quero mais ser essa mulher que puxe pelo meu cabelo. Né? E a gente pode ter a sororidade, a gente pode ter a empatia, e existem grupos nas atenções primárias, das clínicas da família, que fazem essa diferença. Então, eu convido as mulheres a olhar a atenção primária como uma porta também de crescimento, aprendizado e libertação. Completando isso que você falou, Rose, eu acho que quando você fala do buscar o conhecimento, eu acho que está um pouco essa questão da tecnologia, as pessoas estão querendo buscar. Não é esse conhecimento que você está nos trazendo, é o conhecimento do que, aonde é que está aqueles lugares para você ocupar aqueles espaços. Seja saber que no posto de saúde tem aqueles grupos de apoio, né? Então, porque a maioria vai lá e busca essas coisas no Google, nessas redes sociais, e não esse tipo de busca. Tem Casa da Mulher Carioca, tem a Unidade de Saúde, tem o CREAS, tem o CRAS, que apresenta curso. São esses espaços de conhecimento aonde acontece o coletivo que Leila traz, que vão fazer com que a gente realmente alcance espaços inalcançáveis para os nossos ancestrais, mas hoje nós temos esses espaços que estão em lugares diferentes, mas com o mesmo objetivo, na atenção primária de uma forma, no CREAS, no CRAS de outra, na Casa da Mulher Carioca de outra forma, mas a Casa da Mulher Carioca é só para mulher violentada? Não, é para todas as mulheres que queiram esse conhecimento. Né? Então, assim, a gente precisa desbravar mesmo o que nós temos no coletivo, essa mulher procurar, e ela pode começar, que seja mais próxima à casa dela, pela atenção primária, pela clínica da família próxima à casa dela. Se ela for barrada na porta, ela procura a gerente, ela procura a enfermeira da equipe dela. Eu quero saber dos grupos, eu quero saber se tem grupo feminino aqui nessa unidade, se tem grupo do idoso, se tem academia carioca, eu quero participar, porque quem faz o SUS funcionar é a população. Perfeito. Meninas, para finalizar, pedimos que, por gentileza, vocês nos deixem uma frase, um livro, um filme, algo que seja inspirador para outras meninas. Quem vai? Pode ser você, Rose. Rose, né? Eu tenho lido um livro que tem feito muita diferença na minha vida, Em Busca de Mim, que é o livro da Viola Davis, né? Eu acho de suma importância. É uma leitura que vai de encontro com tudo isso que a gente falou, de uma mulher onde vem de uma família forte, mas que teve muitos obstáculos para chegar onde ela chegou. Né? Hoje é uma atriz reconhecida, mas de uma vida que passa pela nossa vida. Né? É muito bom ler alguma coisa onde você se encontra. Então, Em Busca de Mim, de Viola Davis, é um livro que eu aqui ofereço. Eu quero deixar um vídeo chamado Vida Maria, que é um desenho animado e que conta a história de 4 gerações de Maria. Eu já vi esse vídeo. Que é maravilhoso, porque mostra o quanto a gente vai reproduzindo, né, histórias tristes dos nossos antepassados. E a gente pode assumir um compromisso
de reproduzir as boas histórias dos nossos antepassados, como, por exemplo, usar mais o chazinho de alecrim para melhorar a memória, né? O chá de erva cidreira para limpar a bexiga, o sabonete de copaíba para ficar com a pele do rosto igual o bumbum de neném. Então, eu deixo esse vídeo que dá pano para manga nos eventos que a gente participa, dá um debate muito bacana, porque resgata muita coisa do passado, e para a gente conhecer o futuro, construir o futuro, é muito necessário que a gente também olhe para o nosso passado e para o nosso presente. Leila, pode deixar o nome, então, desse vídeo aí no chat para as meninas? Sim. Tá, eu vou quebrar hoje, Cris, um protocolo rapidinho. Rapidinho, meu amor. Então, sobre essa questão de deixar, né, uma dica, coisa, eu vou falar o seguinte para vocês. Eu estava escutando 2 músicas essa semana e eu prestei atenção a tradução em si, realmente, dessa letra. E, assim, para deixar para vocês, meninas, tentem escutar e peguem com a tradução. É Flowers, da Miley Cyrus, e Will Survive, né? Que a pessoa fala que até que é a melô dos gays, toda aquela. Então, vocês peguem a tradução dessa música, sabe? Para nós mulheres, né, que estamos aqui, né, empoderadas, vocês que estão aqui assistindo a gente, né? Escutar essas 2 músicas, porque elas são assim, é uma bela tradução para nós, né? Que quando a gente estiver triste, coisa assim, a gente pega essas músicas e a gente escute, né? Que nós podemos, que nós, né, estamos aqui. Então é isso. Cris, você. Gente, passando, né, para agradecer imensamente, né, essa roda maravilhosa, essas mulheres potentes, todas essas informações que são necessárias, pedindo para que a gente se olhe mais, que a gente tenha mais carinho, né, principalmente uma pela outra, para que a gente possa estar cada dia mais unida, porque, como a Leila falou, como a Rose falou, o coletivo ele é super importante, ele se faz necessário, né? E unidas, com toda certeza, eu não gosto muito desse jargão, não, mas unidas, com certeza, somos muito mais fortes, né? E assim, a tua dor pode ter sido a minha dor, pode ser a dor de outra, e quando a gente desabafa, quando a gente pede ajuda, que é muito importante também, o pedir ajuda. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade em pedir ajuda, porque eu fui criada com uma família de mulheres muito forte, né? E fui criada por família militar. Então, eu desde pequenininha, eu sempre ouvi que eu tinha que ser forte. E não é assim que as coisas funcionam, né? Nós não temos que ser forte o tempo todo. Nós temos que ser humanas, né? E ser humano, a gente chora, a gente ri, a gente cai, a gente levanta, e isso é muito importante. E que a gente sinta que em cada uma de nós tem o colo, tem o afago e tem o acolhimento. E o que vocês precisarem, tanto eu como Cris, né, Deise, Gláucia e tantas outras pessoas que fazem parte da Rasplante, estamos aqui sempre disponíveis para ajudar vocês. E é isso.